Sobre a necessidade de regular o uso da inteligência artificial, eu gostaria de colocar que eu sou completamente favorável em relação à regulamentação da inteligência artificial no nosso país. Apesar de alguns colegas na área de inovação terem um receio sobre a possibilidade de uma legislação na inteligência artificial tornar ainda mais difícil o desenvolvimento de inovações envolvendo esse campo, a minha opinião é que a legislação traz mais segurança jurídica para inovar, deixa clara quais são as regras do jogo e tem a possibilidade de fomentar e incentivar investimentos no setor. Em relação à PL que está sendo discutida, reconheço que tivemos inúmeras melhorias desde o primeiro texto e a minha visão é que o texto está muito melhor, é abrangente e traz um direcionamento do que devemos seguir como sociedade. Em relação à análise de risco, esse projeto de lei exige que desenvolvedores e operadores de sistemas de inteligência artificial realizem uma análise preliminar de risco antes de introduzi-los no mercado. Essa abordagem ela já é aplicada na saúde, onde a Anvisa exige, para grande parte das aplicações, avaliações detalhadas de risco para aprovação de softwares em saúde, garantindo segurança e eficácia antes da comercialização. Então, creio que toda essa discussão que a gente está fazendo, na verdade, ajuda e já formaliza algo que em saúde essa discussão já começou há algum tempo. Por outro lado, eu não poderia sair deste parlamento hoje sem tocar em um ponto que julgo fundamental para o futuro da nossa nação e que é extremamente importante para os próximos passos que vamos dar. Infelizmente, o Brasil ainda não se posiciona de forma relevante no cenário global em relação ao tema de inteligência artificial. Estamos falando de um mercado que tem a capacidade de gerar até 13 trilhões de dólares de receita até o ano de 2030. Estamos falando de um mercado que pode fazer com que um país tenha diferenciais competitivos importantes. E também precisamos destacar que a contribuição da receita acontecerá em diversas áreas, não só na saúde, mas diversas áreas. Aqui só na saúde, colocando a expectativa que até 2030 o mercado de inteligência artificial em saúde seja um mercado de 300 bilhões de dólares. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar, quando falamos de publicação científica em inteligência artificial, é que nós, infelizmente, ainda estamos atrás de diversos países. Aqui é um gráfico onde a gente pode ver os principais países publicadores de inteligência artificial. Nós podemos ver que a China faz um trabalho incrível em relação ao tema. Quando você vê grandes publicações, grandes estudos em inteligência artificial, você sempre vê pesquisadores chineses. Estados Unidos sempre na frente, União Europeia, a França vem fazendo um trabalho incrível nessa frente, mas infelizmente o Brasil ainda não figura como um destaque. E quando falamos também nos sistemas relevantes que são lançados no que tange inteligência artificial, infelizmente o Brasil também não aparece no mapa. E eu coloco ainda. Ainda nesse sentido, olhando para investimentos realizados no setor, aqui é um gráfico onde mostra os investimentos de venture capital e inovação em startups. Só em 2023 foram investidos mais de 50 bilhões de dólares em startups de inteligência artificial no mundo inteiro. E a América Latina representa menos de 5% disso. Além dos dados que eu trago aqui para os senhores, eu gostaria de ressaltar algumas das minhas impressões. Me formei em 2015 na graduação da Universidade Federal do Paraná e cerca de 70% dos alunos que se formaram comigo em ciência da computação já não atuam mais no Brasil, atraídos por melhores oportunidades de remuneração que são oferecidas no exterior. Nos últimos 5 anos, convivendo de perto com empresas e startups de inteligência artificial que são brasileiras, tenho observado uma realidade que é muito comum. As empresas frequentemente treinam e recrutam jovens desenvolvedores, ainda sem muita experiência em inteligência artificial, e após 2 ou 3 anos, esses desenvolvedores alcançam um nível de experiência que eles se tornam atrativos para o mercado estrangeiro. E o que a gente acaba tendo como resultado é um êxodo significativo de jovens brilhantes brasileiros no campo de inteligência artificial que estão sendo aproveitados por empresas estrangeiras. Gostaria de concluir, novamente, parabenizando esse parlamento por promover o diálogo intenso desse tema, que é difícil, que é novo, que é complexo. E queria destacar que, na minha visão, o texto apresenta pontos que são muito importantes e vai trazer maior maturidade para o setor. Sabemos que ainda essas próximas etapas vão ter muitas idas e vindas. O texto vai para o Congresso, volta para o Senado, mas ele já é um texto maduro. E a minha contribuição é que essas próximas etapas seja essencial a gente refinar o olhar para os incentivos e fomento à inovação para que tenhamos empresas brasileiras que sejam fortes no setor. A pergunta que eu faço é se nós queremos ser
protagonistas ou espectadores no desenvolvimento dessa tecnologia. Se quisermos ser protagonistas, e a discussão dessa PL faz com que nós, de certa forma, já começamos a ser protagonistas, a solução passa por fortalecermos as academias, institutos de pesquisa, as parcerias entre organizações públicas e privadas, fomentar, inclusive, com incentivos fiscais, o desenvolvimento de empresas brasileiras focadas na área de inteligência artificial. E também fortalecer a pesquisa em ciência de base na área da inteligência artificial, para que possamos construir algoritmos fundacionais e não ficarmos apenas na camada de aplicação como hoje ficamos. E termino ressaltando que um país com a grandeza do Brasil deve ser protagonista. Nós não devemos temer o futuro ou o desconhecido, mas moldá-lo com coragem e a inovação para que possamos criar uma sociedade mais justa, próspera, humana e igualitária.